Sinapses e neurotransmissores. Então vamos um passo de cada vez, ok? Eu sei que é um assunto bem gostoso, gera muitas indagações, mas... O professor vai estar aí na prova? Claro que sim. Ó, você está judiando, hein, professor? Bora lá, pessoal. Sinapse. De forma bem simples, o que é a sinapse? É a comunicação, é a transmissão de informação. Como é que eu capto a energia da luz e transformo essa energia em imagem? Porque as células da retina vão fazer sinapses com os neurônios ópticos. Como é que eu tenho a sensibilidade do tato? Porque a pele, lá na região da derme, existem as terminações nervosas, vai transformar a pressão em uma sinapse. O perfume, como é que eu capto o cheiro? Né? Quando essas moléculas químicas entram em contato com a cavidade nasal, lá na cavidade nasal tem as células, as terminações olfativas que vão fazer sinapse. Aqui o que nos interessa na aula de hoje é esta sinapse, neurônio. Mas eu estou falando para vocês que existe uma sinapse, neurônio e outras células, ok? Ou outras células e neurônios, tá? E aí aqui são os exemplos de outras células, ok? Nós vamos trabalhar aqui. Então o que me interessa para a gente entender é sinapse, é a transmissão de informação. Como é que um neurônio diz para outro o que ele quer dizer? Ele não vai dizer por palavras, ele vai dizer na sinapse. Existem diversos tipos de sinapses. Nós não vamos abordar nenhuma delas, exceto a regra que eu expliquei para vocês. Qual é a regra que foi explicado para vocês? Nós vamos abordar a regra então já que terminou as preliminares, vamos para o que interessa. Já que também interessa, né? Olha só as coisas que ficam gravadas. Aqui, ó, nós vamos abordar esta daqui. Não, relaxa. Terminal do axônio e espinhas dos dendritos, ok? Nós vamos dar uma ênfase nessa. Mas existem outras que nós não vamos abordar nesta aula de hoje, tá? Então, sinapse, axônio e corpo celular, sinapse, axônio, sinapse, dendrito com dendrito, sinapse, dendrito com corpo celular e sinapse entre dois corpos celulares. Ou seja, o que eu quero que fique na cabecinha de vocês é: sinapse é uma forma de comunicação entre o neurônio e qualquer outra célula. Ok? Só existe a sinapse axônio-dendrito? Não. Tá? Existem diversas possibilidades de comunicação. Eu vou encostar aqui, porque a galera ali embaixo vai ficar gritando. Você viu que eles estão fazendo essas terminais lá? Eu já trabalhei com isso daí, avaliação física, para fazer pesquisa. Bora lá, pessoal!
energia pro lado. Meu Deus. Bora lá, pessoal. As possibilidades aqui das conexões, como eu falei para vocês. Ok? Então, sinapses. O que vai nos interessar é essa daqui, ó, axônio e dendrito. Tudo bem? Essa vai ser a regra que nós vamos abordar aqui. E para ter sinapse, precisa da membrana plasmática do neurônio anterior, do espaço entre os neurônios e da membrana plasmática do neurônio que vai receber essa informação. Aqui o neurônio que vai transmitir a informação e o neurônio que vai receber essa informação. Como eu falei para vocês, eu não vou abordar essa. Existe sinapse. Existe sinapse sem neurotransmissor? Sim, existe sinapse elétrica. Por que acontece? Porque tem determinadas informações no cérebro que tem que acontecer muito rápido. Ok? E aí os neurônios, esses tipos de neurônios, trabalham com este tipo de informação. Tudo bem? Nós não vamos abordar isso aqui. Professor, eu preciso sair. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom? Aí aqui os exemplos de como vai acontecer. Sinapse elétrica, sinapse com neurotransmissor. Tá? Eu não vou abordar a sinapse elétrica. Ok? Nós não vamos falar sobre elas. Porque o que nos interessa aqui são as sinapses por neurotransmissor. Então, quando eu penso em neurotransmissor, eu estou falando de uma sinapse química. Ok? Por que nós vamos abordar ela? Porque é o que mais acontece. E na nossa prática, seja de vocês, de psicologia, seja a minha, de enfermeiro, o que vai mais ser abordado é isso daqui. Tá bom? E na sinapse química, não necessariamente, como a gente já falou, a sinapse ela vai acontecer sempre do mesmo jeito. Às vezes a informação de um neurônio anterior que diz, olha, tal coisa, vou pegar exemplos hipotéticos, tá? Isso aqui é para te deixar estressado. O neurônio posterior vai te dizer, não é tudo isso, vamos mudar essa informação. Pode ser mudada a informação? Sim, pode ser mudada a informação. Tá? Nós não vamos trabalhar com essas mudanças de informação, nós só vamos trabalhar com a transmissão da informação. Então, o que é uma sinapse? Sinapse é a comunicação entre um neurônio e uma outra célula qualquer. Pouco importa se essa outra célula é um outro neurônio ou uma célula de uma glândula, de um músculo, de algum órgão, de alguma estrutura. Tudo bem? Então, quando a gente pensa numa sinapse química, a sinapse química, ela só acontece numa única direção. Terminação, nós já vimos, existem outros tipos de sinapse. Aqui nós vamos abordar apenas botão terminal do axônio, terminal lá do axônio e a espinha dendrítica. Né, a folha do dendrito, o terminal do dendrito. Então é a porção terminal do axônio e porção terminal do dendrito. Ok? Aí ocorre a liberação do neurotransmissor. Essa informação ela é única. Então, para ter uma sinapse, o que é necessário? A terminação de um axônio, um espaço entre o axônio e a outra célula e a porção terminal de um dendrito. Na verdade seria a porção inicial, né? Pensando lá na ponta do dendrito. Mas se o dendrito sai do corpo celular, é a porção terminal. Então, membrana plasmática do axônio, membrana plasmática do dendrito, e aí tem esse espacinho
onde é liberado esse componente químico, e este componente químico ele é chamado de neurotransmissor. Tudo bem? Então nós vamos, para ter uma sinapse química, é obrigatório a presença do neurotransmissor. Professor, existe a possibilidade de numa mesma sinapse, fica à vontade, ser liberado mais do que um neurotransmissor? Sim, claro que sim. E aí vamos abordar um outro contexto. Um neurotransmissor não é hormônio. Neurotransmissor não é hormônio. Neurotransmissor não é hormônio. Hormônio é a substância líquida que é secretada por uma glândula. Hormônio é uma substância líquida que é secretada por uma glândula. E essa substância tem a capacidade de alterar o funcionamento de um órgão ou de um tecido. Tudo bem? Ok? O hormônio é uma substância líquida que é secretada por uma glândula. E neurotransmissor é um componente químico que é liberado pelo neurônio. Mais especificamente, pela porção terminal do axônio. Vimos que existem outras possibilidades. Vamos parar aqui. O primeiro passo está ótimo a gente caminhar dessa forma. Então, neurônio é liberado por uma glândula. Neurotransmissor é liberado por um neurônio. Tudo bem? Por isso que ele se chama neurotransmissor, que ele vai fazer a transmissão da informação de um neurônio em uma sinapse. O neurotransmissor, ele é liberado em uma sinapse, tá? E o hormônio de uma glândula é liberado no sangue. Tudo bem? Isso se for endócrino, né? Tá bom? Então, o neurotransmissor, ele acontece numa sinapse química. Então, nunca confundam hormônio com neurotransmissor. Existem hormônios que atuam como neurotransmissores, até podem atuar também, influenciar. Ok? Na literatura existem algumas descrições nestes casos. Aqui nós vamos separar totalmente. Neurotransmissor é liberado pelo axônio numa sinapse química, hormônio é liberado por uma glândula. Tudo bem? O neurotransmissor serve para transmitir a informação, porque a definição da sinapse nada mais é do que a transmissão de uma informação. Ok? E aí nós temos diversos componentes químicos que podem ser usados pelo corpo para produzir os neurotransmissores. Ok? E aí nós temos neurotransmissores excitatórios e inibitórios. E aí aqui nós não estamos falando do corpo, nós estamos falando do neurônio seguinte, ou da estrutura que foi ativada por este neurotransmissor. Quando a gente pensa no neurotransmissor excitatório, é aquele que vai continuar o estímulo elétrico, ele vai ativar o potencial da membrana. Aqui eu tenho o polo positivo e negativo,
Quando eu penso em excitatório, eu despolarizo e depois eu repolarizo. Não vou aprofundar nesse caso. É isso aqui, ó. Olha o estímulo sendo transmitido aqui, ó. Primeiro, eu trago todas as cargas positivas para dentro da membrana, depois elas voltam. Um excitatório é aquele que vai ativar a outra célula para ela funcionar, ok? Então é excitar a célula seguinte. E o neurônio inibitório é aquele que vai falar para outra célula: para. Eu não quero que você continue funcionando. Tá? Então existem neurônios que vai chegar e vai falar assim: trabalhe, continue trabalhando, ou comece a trabalhar, e vai ter neurotransmissores que vão falar assim: para de trabalhar, ou nem começa, fica paradinho. Então excitatório e inibitório é nesse contexto aqui, ó. Então o excitatório, ó, acontece isso, acontece o impulso, beleza? Então pensa nessa excitação no impulso. Ele vai continuar o impulso, ó. E na inibição vai ficar parado esse impulso, tá? Fica parado. Não há a despolarização. Ok? Tudo bem? Ótimo. E aí exemplos de neurônios inibitórios e neurônios excitatórios. Oi? Não, muito profundo, muito específico. Relaxa, não se preocupe. Porque eu estou passando muito rápido e não fico repetindo, né? Você já percebeu, não é o objetivo. Aqui, e nós temos neurônios que podem atuar das duas formas. Aqui o curso não é de decoreba. Eu não quero que vocês decorem os neurotransmissores. Isso é para a vida de vocês. Vocês vão estudar neurotransmissores. A vida vai empurrar esse conhecimento para vocês. Não se preocupem, tá? Então, mas eu tenho neurônios que atuam dos dois jeitos. Atuam tanto como o neurotransmissor excitatório e também atua como neurotransmissor inibitório, ok? Eu tenho específicos só inibitórios, específicos só excitatórios, e eu tenho ambos. Ou seja, em determinado momento ele vai falar, começa a trabalhar. Em determinado momento ele vai falar assim, para de trabalhar. Tudo bem? Senhoritas? Senhoritas? Tudo bem? Ok? Beleza? Então, o que é uma... Vamos voltar desde o comecinho, tá? O que é um neurônio? É a principal célula do sistema nervoso. É a única célula do sistema nervoso? Não. Por isso que nós demos o exemplo da faculdade. A faculdade só tem professor e aluno? Não. Quais são os principais agentes sociais de uma faculdade? Por que existe uma faculdade ou uma escola? Por causa da relação professor-aluno. Esse é o objetivo. Existem só esses dois papéis sociais a serem executados? Não. Aí nós temos a equipe de apoio. Nós não falamos da equipe de apoio. No sistema nervoso central, equipe de apoio, células da glia. Certo? Tudo bem? Ótimo. Na maior parte dos casos, a informação do neurônio acontece em qual sentido? Ela começa passa pelo, é transmitida pelo e termina lá. Você pode falar no terminal do axônio ou na porção final do axônio.
Existem outros nomes? Sim, existem outros nomes mais técnicos. Mas se você falar no terminal do axônio, ou na porção final do axônio, ou na extremidade final do axônio, ou qualquer sinônimo disto, tá tranquilo, tá beleza, ok? Tudo bem? A informação ela vai acontecer através de propagação de impulso elétrico, tá? Aí a gente até pode ampliar um pouquinho mais, elétrico-químico, mas na maioria dos livros vai estar escrito apenas o impulso elétrico, tudo bem? A maioria dos artigos e dos livros que vocês vão ler vai estar dessa forma, né? Você vai ter que pegar, o livro que eu mandei para vocês é bem interessante, tá? Bem completo, tem bastante coisa, tudo bem? Ótimo! Quando esse estímulo elétrico chega no final do axônio, o que ele tem que fazer? Uma sinapse. E o que é esta sinapse? É a transmissão da informação. E aí para cada neurotransmissor, um receptor. Decora, um neurotransmissor, por isso que eu gosto de usar o perfume. Porque tem perfumes que trazem determinadas sensações. Abrem, né, nos deixam mais abertos. Tem perfumes que trazem outras sensações que nos deixam mais fechados. Decora o neurotransmissor e o receptor, chave e fechadura. Um neurotransmissor é uma chave. O receptor é uma fechadura. O neurotransmissor só consegue abrir a fechadura específica dele, ok? Uma chave não abre todas as fechaduras, não é tão simples como esta imagem. Então precisa dessa relação chave-fechadura, tudo bem? Ok? São os conectores da membrana plasmática. E na sinapse, o que é uma sinapse? A sinapse ela é a transmissão da informação. Esta informação pode ser continue, funcione, faça deste jeito, ou essa, e aí isso é excitatório. Essa informação pode ser pare, não faça nada. Isto é inibitório. Ok? Tudo bem? E aí nós temos para cada tipo de sensação um neurotransmissor, tá? Vamos pegar o exemplo lá que você estava falando, só para eu dar uma ampliadinha, da sua depressão. Dá uma olhada, exercício para vocês fazerem em casa. Pega a bula, de preferência a profissional, é um pouco mais complexo. Mas para pessoas comuns, que é essa que vem nas caixinhas, no século passado, todas as bulas eram profissionais. Aí algum idiota que está lá no Congresso não entendeu, aí convenceu todos os idiotas do Congresso a mudar a lei. Aí o idiota que estava presidindo o país naquele momento assinou a lei e aí mudou a bula. Agora tem essa coisa aí que não serve para nada, porque quem era leigo não lê, e o profissional que precisaria entender agora tem aquela coisa extremamente resumida que não serve para nada. Então você tem bulas profissionais e as bulas normais, ok? Lá no hospital a gente sempre indica, vai ler bula profissional, você entender o que esse medicamento faz. Pega os medicamentos, os antidepressivos e os ansiolíticos e leia o mecanismo de ação. E o mecanismo de ação não é só para que ele serve, a pergunta é, o que ele faz? O que ele faz? Por que a sertralina estabiliza o humor? Porque é muito comum às vezes as pessoas achar, aí pegar o comprimido de sertralina e falar, isso teve muito mais um efeito placebo psicológico do que um efeito farmacocinético.
Um exemplo muito simples da própria sertralina. Ele não vai fazer você ficar feliz. Dá uma lida. Ele só vai fazer com que esse neurotransmissor permaneça mais tempo aqui. Mas é você que tem que produzir o seu neurotransmissor da felicidade. Porque depois que ele é liberado aqui, ele não fica ali. É igual perfume. Chega uma hora que tem o cheiro? Não tem mais. Acabou. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Imagina. Vai viver numa brisa constante de amor? Ou numa depressão infinita? Não. Numa raiva, né, que não acaba nunca? Não. Por quê? Porque o neurotransmissor é destruído. Ou ele é destruído na célula vizinha, ou ele é destruído na célula anterior. Ok? Como ele é destruído, pouco importa. Existem 3 formas. Pouco importa aqui. Ele não fica eternamente ali. Tudo bem? Aí dá uma lida. Lá, venlafaxina, sertralina, nos mais famosos. Porque vocês vão trabalhar com isso. Não serão vocês que vão prescrever. Pode ser que no futuro vocês conquistem. Mês passado a enfermagem conquistou o direito de prescrever antibiótico. Eu tenho as minhas críticas em relação a isso, mas é uma vitória. Pode ser que amanhã vocês conquistem a vitória de prescrever alguns componentes. Mas eu não posso prescrever se eu não sei nada sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Precisa ter um aprofundamento de farmacologia. Aqui eu só quero que vocês olhem como esses, pega só esses dois, venlafaxina e sertralina. Como é que eles atuam nos seus neurotransmissores? Tá? Dá uma lida, seja curioso. Ok? E aí esses neurotransmissores, para a gente finalizar, fazendo a associação com estresse, que nós fizemos a associação, né? Pega a informação, essa informação chega no talo. Agora nós já sabemos como essa informação chega no talo. Ela estimula primeiro quem? Os dendritos. Nós não vimos lá a ceninha da aranha? Aqui, ó. Olha o neurônio da retina. Olha o neurônio que está ligado lá com a sua sensação olfativa. Volta lá. Ah, professor, eu me perdi todo, eu não sei o que eu vou estudar para a prova. Nós continuamos no sistema límbico. Agora eu só estou nas células do sistema límbico. Continuamos no mesmo lugar. Eu só saí do macroscópico e vim para o microscópico. Continuamos no mesmo lugar. E o que nós vimos? Falamos. Nossa, eu sinto um cheiro. Lembra lá do exemplo lá do Ratatouille? Eu ponho a comida na boca, me lembra. Por que vai me lembrar? Porque essas células gustativas, né, vamos pegar aqui só essas duas que estão na lousa, ok? Eu olho para uma pessoa, essa informação vai ser levada lá para o seu tálamo. Se essa for uma pessoa que eu não conheço, vai passar direto, vai para o córtex visual e volta, forma a imagem da pessoa. Putz, é uma pessoa que eu amo, ou uma pessoa que eu odeio, é uma pessoa que eu quero beijar, ou uma pessoa que eu quero esganar. Vai me dar, vai bater no tálamo. Então, pouco importa. Essa informação ela teve que estimular os dendritos. Passou pelo... E aí no corpo celular essa informação foi processada. Se for insignificante vai para um lado, se for significante vai para outro. Aqui nós estamos trabalhando com a significância da raiva, certo? Então desceu. Como é que você vai estimular o seu hipocampo? Porque essa informação foi transmitida pelo... E aí chega lá no hipocampo,
vai estimular qual parte dos neurônios do hipocampo? Dendritos. Aí essa informação vai ser processada no corpo celular, que vai descer lá para as amígdalas. Aí as amígdalas também vão receber via dendrito, processa no corpo celular e transmite no axônio. E aí vai transmitindo a informação. Aí se eu ativar o pitbull, aí que tem que parar. Aí é processado no corpo celular lá do hipocampo. Tudo bem? É ele que vai processar. Vai, não vai. E aí quando essa informação chega lá no hipotálamo, o hipotálamo só vai cumprir a ordem. Ele não vai mudar a ordem. Ele só vai cumprir a ordem. E aí nós chegamos aqui, ó. Chegou lá no hipotálamo, ele vai cumprir a ordem. Vai mandar, se for ativar a glândula, ele desce por aqui. Né? Vai descer, vai ativar lá a glândula hipófise e ela vai liberar os hormônios. Se for ativar o sistema nervoso simpático, ele vai descer por aqui. Ele já não vai mais ficar parado no cérebro. Vai descer pela medula e aí vai sair os nervos simpáticos. Aí eu tenho nervo simpático antes do gânglio e nervo simpático depois do gânglio. Eu falei para vocês, eu não vou aprofundar em gânglios com vocês, porque eu quero que vocês só entendam o mecanismo de reação. Aí, ó, lá antes do gânglio vai liberar acetilcolina. Mas professora, acetilcolina não é do parasimpático? Mas aqui eu preciso que essa acetilcolina estimule esse gânglio para falar para ele, ó, libera epinefrina. Aí esta epinefrina, ela vai, né? Então essa acetilcolina foi liberada pelo axônio. Chegou lá no dendrito e falou para ele, ó, a ordem começa a trabalhar sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático trabalha com qual neurotransmissor? Norepinefrina, ou vocês também podem encontrar como noradrenalina. Ok? Tudo bem? E aí este neurotransmissor noradrenalina, norepinefrina, vai chegar lá no órgão-alvo e aí vai estimular o receptor não mais do neurônio, vai estimular o receptor do órgão. Aqui no exemplo do coração vai falar, bata mais rápido e mais forte. Como é que o cérebro vai falar para o coração, bata mais rápido e mais forte? Por esse mecanismo aqui, ó. Então, daqui para cá é um neurotransmissor, acetilcolina, e daqui para cá outro neurotransmissor. Só que aonde vai ser liberado o neurotransmissor? Sempre na porção terminal do axônio. O dendrito está pequenininho aqui, ó. Tudo isso aqui é axônio. E aí ele só vai ser liberado aqui. Aqui libera o neurotransmissor, ó, nessa conexãozinha aqui. Essa conexão se chama sinapse. Porção terminal do axônio estimula o dendrito, que estimula o corpo celular, e fala assim, ok, e vai estimular o coração para falar assim, bata mais rápido. Porque nós não falamos que lá no sistema nervoso simpático vai preparar o corpo ou para fugir ou para lutar? Então nós temos duas formas de preparação, ou direta, tá vendo? Direta é o quê? É o neurônio. É o neurônio que vai chegar lá com a sua terminação do axônio, vai liberar a noradrenalina e vai falar assim, bora, o bicho está pegando. A única ligação que não tem este gânglio é a ligação para liberar a adrenalina lá no chapéuzinho do rim, na medula da suprarrenal do rim. É a única que vai direto. Por quê? Porque aí a adrenalina é o quê? É um hormônio ou um neurotransmissor?
Adrenalina é hormônio ou neurotransmissor? Hormônio. Ó, medula, hormônio. Adrenalina, hormônio. Ela também pode, uma pequena fração dela, atuar como neurotransmissor. A maioria dos livros, já vi literatura descrevendo, sim, atua como neurotransmissor. A maioria dos livros de neurofisiologia vai falar assim, não. Por que não? Porque a adrenalina é liberada por uma glândula. Qual que é o neurotransmissor? A noradrenalina. E qual que é o hormônio? A adrenalina. Professor, você vai fazer essa pegadinha na prova? Não, claro que não. Claro que não. A única coisa que eu quero que fique na cabeça de vocês é: neurotransmissor é liberado por uma terminação nervosa de um neurônio. Vou dar pergunta, esquece de decorar, né? Tudo bem? Neurotransmissor é terminação nervosa. O que são essas bolinhas? São as vesículas. O que são vesículas em anatomia? Pequenas bolsas. Lembra lá da vesícula biliar do fígado? Por que ela é chamada de vesícula? Porque ela é uma pequena bolsa, ela não produz nada, ela só armazena e libera, armazena e libera, armazena e libera. Esses neurotransmissores já estão produzidos, eles só estão esperando a ordem de ser liberado. Por isso que eu te falei, existe depressão que o problema é na produção. Se a pessoa não tem o neurotransmissor, porque aí você começa a ampliar cada vez mais. Existem neurotransmissores que precisam de determinadas vitaminas que você precisa comer. Ah, eu sou vegano, não como isso, não como isso. Ok, você vai ter problema neurológico. Você só vai ampliando cada vez mais. E a gente não trabalha sozinho. A gente precisa sempre se valer do conhecimento, da expertise de um colega especialista. Eu não sou especialista. Você escolhe. O que é um especialista? Aquele que mergulha profundamente no assunto. O que é um generalista? Aquele que fica boiando na superfície. Tem lado bom e lado ruim dos dois. Os dois têm o lado bom e o lado ruim. Você escolhe o que você vai querer ser da sua vida. Aqui eu só estou explicando, trazendo, que na semana passada eu expliquei para vocês o hormônio da glândula hipófise, que também vai chegar aqui e vai falar pro rim: ô, libera adrenalina aí. E aí agora eu estou dizendo para vocês que isso também acontece no sistema nervoso. Porque o que nós falamos? O sistema hormonal, ele é mais lento. E às vezes eu não tenho tempo vamos supor, né? Agora só aparece isso para mim no Instagram. Os gatinhos espantando um monte de bicho gigante. Não, espanta tudo, é sensacional. Eu olhava assim, cara, sumiu, mano. Pô, já vi espantando gorila, tigre, urso. Mano, é sensacional. E o bicho vai embora. Caraca. Eu quero que me chamem de gatinho a partir de agora, porque meu bicho é potente. Imagina, aí chega lá um bicho, aí é ok. Tálamo, hipocampo, aí chega no hipotálamo, ativa a glândula, beleza. Aí esse hormônio cai na corrente sanguínea, desce para o coração, pequena circulação, vai para os pulmões, volta para o coração, grande circulação, uma parte dele vai para outra parte do corpo e uma pequena parte, até chegar no rim, isso leva quase 1 minuto. Aí você fala assim, aí o urso tá vindo, né? E você lá. Aí 1 minuto depois, não dá, né? Por isso que eu tenho reação nervosa que é muito mais rápida. A outra só complementa. Então aqui, olha, hoje eu mostrei para vocês. Semana passada eu mostrei uma, hoje eu mostrei outra. Só que para eu chegar aqui, seria muito fácil eu chegar e falar assim, beleza, tá aqui o neurotransmissor, pronto, acabou a aula. Não.
Tem que entender de onde vem esse troço. Estamos numa faculdade, não num curso técnico. Tudo bem? Ficou claro? Então, só para finalizar, para a gente deixar aí as revisões. Ah, professor, está em revisão? Pô, toda hora tem revisão. O que eu mais faço nas minhas aulas é revisão. Vocês repetem o tempo todo. A informação estimula os dendritos. A informação é levada para no corpo celular, ela é processada e depois encaminhada para o axônio. Ela passa para outra estrutura por meio do terminal do axônio. E essa ligação terminal do axônio ou outra estrutura é a sinapse. A sinapse vai acontecer por meio da liberação dos neurotransmissores. Existe sinapse química, elétrica? Sim, nem falamos dela, ok? E aí o neurotransmissor, ele é um sistema chave-fechadura, porque chave e fechadura, cada neurotransmissor abre a porta do seu receptor. E aí eu tenho neurotransmissores que são excitatórios, ou seja, vai dizer para o coração: bora meu filho, bata mais rápido. Ou vai ter neurotransmissores que vai falar para ele: take it easy, my brother child. Dúvidas? Diga. Esses slides você já passou? Ainda não, vou mandar, tá bom? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Buenos dias, personas.